Você conhece os meios para buscar justiça neste mundo. Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus. Fogueira Santa da Justiça. Em julho, em todas as igrejas universal. Seja muito bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. E quantas são as pessoas que têm enfrentado muitas guerras na vida profissional, na vida econômica, gerando inclusive ansiedade. Você sabe que o problema financeiro, quando não é vencido, ele tem a característica de gerar outras questões, outras situações. Quantos são aqueles que têm o seu emocional abalado, problemas até de saúde por conta de dívidas, de questões mal resolvidas, e muitas pessoas acabam gerando a ansiedade. Quantas e quantas pessoas se sentiam seguras com as suas conquistas financeiras e, lógico, isso só estimulava o consumo de itens diversos. Mas, de repente, por algum ou alguns motivos, vêm os desafios, os encargos inesperados e as perdas. Em situações de incerteza econômica, cresce o fenômeno da ansiedade financeira. Dor de cabeça, falta de ar, da arritmia, cardíaca, que eu não tinha esse tipo de problema. Dores no estômago direto. Hoje a gente vê que a dívida ela extrapola o universo da economia. Ela atinge, na verdade, uma questão de saúde pública. Então a gente tem gastrite, a gente tem enxaqueca, a gente tem diabetes, que se relaciona também, diabetes emocional, que podem ser disparadas por situações de vida. A gente pode ter problemas, pessoas que tinham, de repente, um problema do coração, passam a ter um problema, infartam de tanta ansiedade, de tanta angústia, tanto nervoso. Depressão, culpa, ansiedade, irritação, perda de sono. Esses são alguns sintomas de quem está com problemas financeiros. A pesquisa aponta os números. 46% dos entrevistados sentem culpa e ansiedade por causa da sua situação financeira atual. Já 31% disseram que ficam irritados e 21% afirmaram perder o sono devido às contas no vermelho. Aliás, não tem como ficar bem diante da falta de dinheiro, não é mesmo? Tensão, estresse e nervosismo. E se para a maioria os problemas financeiros tiram a paz, existem os casos em que situações extremas acontecem. Quem não se lembra de um dos episódios mais tristes do Brasil? Foi em 2022, no Rio Grande do Sul. A gente vinha aqui, estava tudo certo, a família se dava nada de... Foi agora... Foi assim, uma surpresa. Ele, de alguma forma, teve contato com a residência do sogro, com as armas do sogro, e acabou trazendo essas armas já para sua residência, já com o intento de usá-las para esse fim. Na época, todos ficaram estarrecidos com a notícia. O empresário Otávio Driemeyer Júnior tinha 44 anos. Ele matou a tiros o filho de 14 anos, a esposa de 45, a sogra de 81 e a própria mãe de 79 anos. Depois ele cometeu o suicídio. Uma sexta moradora da residência, que também era da família, conseguiu escapar com vida. Otávio era um empresário de sucesso.
Mas, segundo as apurações, os problemas financeiros e uma dívida de 30 milhões de reais com um banco teriam sido a motivação para a tragédia. Então, assim, foi regredindo o trabalho dele lá, e eu acho que não venceu mais. E olha o que veio acontecendo. Otávio era um homem vencedor nos negócios. Em 2012, ele fundou uma pequena empresa de distribuição de alimentos. E em apenas 10 anos, o negócio se transformou num dos maiores da região, com centenas de funcionários, dezenas de caminhões e um faturamento de milhões de reais. Mas com a pandemia, a empresa passou a enfrentar problemas financeiros. O psiquiatra explica o que pode acontecer na mente de um homem preocupado em honrar suas dívidas e as contas do dia a dia. Ela sente a frustração de alguma maneira, aquilo que ela pretendia ter feito com o dinheiro não ter dado certo, e carrega um sentimento de culpa muito importante em relação a isso. Então é como se uma enorme nuvem negra pousasse em cima da consciência dele e dissesse: olha, não sobrou nenhuma perspectiva, vai ser tudo uma desgraça e você é o culpado. A culpa provocada pela falta de dinheiro, que pode provocar a depressão, causar insônia, irritabilidade, doenças, brigas dentro de casa e deixar uma pessoa ainda mais desanimada. Um ciclo vicioso que não para, se uma providência não for tomada imediatamente. E se você se encontra, sim, exatamente como viu nesta matéria, ansiedade, você que é uma pessoa que tem vivido um estresse muito grande por causa dos problemas e não sabe o que fazer, você pode entrar em contato agora com a nossa central de atendimento espiritual. Telefone 48 3216-6162, o WhatsApp é o 11 3573 3500, áudio ou texto, plataforma na internet é o pastoronline.com, tá certo? Nós vamos ali atender e ajudar, e mesmo você usando aí o WhatsApp 11 3573 3500, que é nacional, você que nos acompanha aqui em Florianópolis ou em todo o estado de Santa Catarina, a sua mensagem chegará para nós e nós vamos lhe ajudar, tá certo? Vamos agora com esse quadro O Povo Fala. Vamos ver aí nas ruas da cidade a opinião das pessoas, se os problemas financeiros são capazes de gerar a depressão. Para mim, um emprego é o suficiente. Seria muito importante, né? Qualidade da vida. Estou começando a empreender e eu trabalho. O último dado mapeado pela Organização Mundial da Saúde sobre a depressão aponta que 5,8% da população brasileira sofre com essa doença. E se não for tratada, pode levar ao suicídio. Nós vamos às ruas saber se os problemas financeiros, como dívidas, falência ou desemprego, contribuem com o aumento desse quadro. Eu caí num golpe, me fizeram um empréstimo, no meu nome. E eu fiquei com essa dívida. Foi um momento que, logo que minha esposa engravidou, foi um momento mais difícil, onde eu perdi o emprego também. Então essa foi a fase mais difícil. Fiquei sem poder dormir direito, fiquei com insônia, muito nervosa, preocupada, Foi assim que eu me senti, foi terrível. É só lamentação. Todo mundo está vendendo o almoço para comer a janta, a gente costuma dizer. Porque não tem. Você vive na ilusão que tá bom, e não tá. Você vai esperneando para um lado e para o outro, tentando achar alguma coisa. E tá muito difícil, tá muito complicado. O momento atual é muito complicado. E tem adoecido muitas pessoas? Tem. Abala o sistema nervoso de qualquer um, né? Você saber trabalhar, precisa trabalhar e você não vê o resultado. A gente consegue dormir com fome, Criança não. Então assim, eu já teve uma parte na minha vida que eu tive que falar para minha filha, dorme que a fome passa. Então... Isso para uma mãe é terrível. E eu jurei ali para mim mesmo que nunca mais eu ia passar por isso. Mas eu já tive vontade, sim, dar fim tanto em mim como nelas, para não ter que passar mais por isso. Conforme comprovamos através das respostas, os problemas financeiros afetam sim a saúde e o psicológico das pessoas. Mas, como vimos, existe uma saída. E para quem não sabe, eu volto agora com o senhor nos estúdios.
Estão aí as opiniões das ruas da cidade e a sua opinião, hein? Os problemas financeiros realmente podem até desencadear a depressão? Bem, nós estamos então nos preparando para essa próxima segunda-feira, onde teremos o grande clamor pelos injustiçados. Segunda-feira agora, 14 de julho, no Congresso da Prosperidade com Deus, eu quero convocar a você que está enfrentando uma injustiça na vida financeira. Você trabalha tanto e os resultados são tão poucos. Você é aquela pessoa que se esmera, que se esforça desde a juventude, quem sabe até da infância, e você hoje não tem nenhuma casa própria, uma casa que você pode chamar de sua. Você é aquela pessoa cujas vendas não evoluem, você se dedica, você faz contato, sai às ruas, mas as coisas não fluem. Você é aquela pessoa que foi demitida sem nenhuma causa, aparente. Você não consegue aquela promoção, embora faz de tudo pela empresa. Enfim, quais são as injustiças financeiras que você vem enfrentando? Nós vamos fazer o clamor pelos injustiçados nesta segunda-feira, 14 de julho, inclusive com a renovação da aliança. Você que está no pacto com Deus, segunda-feira, terá sua aliança renovada. E se você parou por alguma razão, durante este ano você interrompeu a sua aliança, o seu pacto, retorne nesta segunda-feira, dia 14. E se você não começou ainda, vem iniciar. Você receberá uma aliança como essa que você vê aí no seu vídeo. As pessoas, no momento que recebem a aliança, que firmam ali o seu pacto com Deus, e você é o nosso convidado para estar com a gente, então, nesta próxima segunda-feira. Eu quero convocar a todos para renovar a sua aliança e participar desse grande clamor pelos injustiçados. Desde o início deste propósito, milhares de resultados já aconteceram. Comecei a estudar, me formei na área de TI. Depois de um tempo, abri minha empresa no ramo de monitoramento de frotas, que já atua no estado, em quase todos os municípios. Abri a empresa, tudo direitinho, tudo certinho, e começou a vir clientes. Hoje eu tenho contratos com empresas dos mais variados ramos aí no estado de Santa Catarina. O faturamento que eu tive nesse negócio, ele já foi o dobro do que eu ganhava na empresa durante 13 anos que eu fiz a minha carreira. Tudo isso graças a uma aliança com Deus, que abre portas e faz justiça na vida daqueles que trazem suas causas perante o justo juiz. No lugar das humilhações, ele traz a honra. Onde havia vergonha, hoje há um grande testemunho. E tudo passa a ser diferente. Se você cansou dessa situação, participe conosco do clamor pelos injustiçados. E nesta oportunidade, teremos a renovação da aliança com Deus. Se por algum motivo você quebrou a sua aliança com Ele, você terá essa oportunidade. Nesta segunda-feira, dia 14 de julho, na maior palestra de prosperidade do mundo. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 19h30. Os dois horários finais são os principais. Cair da tarde, 18 horas com o Bispo Jean Paulo, e juntos eu estarei com você no Congresso da Noite às 19h30. Mas você tem essas 6 opções. Na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. E para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos agora acompanhar a entrevista com a Amanda. Veja como estava a vida dela antes e como está agora depois de firmar um pacto com Deus. Escolhas erradas, caminhos tortuosos. Muitos vão nessa direção e acabam em um abismo profundo. Mas como se reerguer e recomeçar do zero? A resposta você acompanha com a história da Amanda, que vai conversar com a gente agora. Olá, Amanda, conta o que foi que aconteceu. A minha vida financeira antes... eu tomava decisões erradas por não ter um direcionamento e acabava, até pessoas que eu contratava dizia: dona, como é que você gasta mais do que você recebe, né? Então, às vezes eu estava ali me endividando sem saber, achando que estava tomando uma boa decisão, né? Até para a loja mesmo, mas na realidade eu estava contraindo dívidas. Então, eu acabei me endividando. Qual foi o pior momento que você enfrentou?
Aí aconteceu que o inesperado, né, que foi a pandemia, que chegou e afetou a todos. E eu, como eu não tive reserva, eu não tinha reserva, o que que aconteceu? Eu entrei no fundo do poço. E aí eu passei pelo pior momento da minha vida, que foi realmente passar necessidade. Vendemos carro, a gente foi vendendo tudo dentro de casa. A gente tinha bicicleta, que a gente gostava muito de pedalar, a gente foi vendendo. E a gente viu as coisas que a gente tinha se acabando e a gente estava realmente sem saída. O casamento abalou completamente. Meu marido também saiu de casa. Também saiu de casa por conta das dívidas. E a gente ficou realmente, foi um período que a gente ficou ali sendo ajudado pelos amigos, porque a gente não tinha condições de ir no supermercado e fazer as compras. Com todas essas perdas que eu perdi, financeira, casamento, tudo foi abalado, aí eu perdi a saúde, porque eu tive depressão. Então, a parte financeira, ela atribulou tudo na minha vida. Então, eu entrei em depressão, tive crises de ansiedade, né? Tomava remédio para dormir, para ficar acordada, para tentar ter um ânimo durante o dia. Então, esse foi o meu fundo de poço. Eu não tinha ânimo para mais nada. Eu fiquei totalmente desmotivada. Como você conheceu a reunião da Prosperidade com Deus? Através de um convite de uma amiga. Ela já era obreira da igreja. E ela começou a andar junto comigo, né? Ela viu a minha situação, ela, de imediato, ela não me convidou. Ela começou a andar comigo, ela foi até uma das pessoas que me ajudou, né? Com alimentos, ela chegou uma vez na minha casa, trouxe alimentos. E ela literalmente começou a andar comigo, eu vi que ela estava diferente. E aí, eu mesmo me ofereci. Eu disse, quero ir lá. Aí ela disse, pois vamos. E aí ela me trouxe, né, para a Igreja Universal, onde eu tive a direção que eu não tive durante a minha vida, ouvi o que o homem de Deus estava falando, fiz uma aliança com o meu Senhor, um pacto com Ele, e tudo mudou na minha vida, né? Então, comecei a receber a direção do altar e comecei a obedecer. E foi tudo isso que fez a diferença. Depois da aliança com Deus, qual foi a transformação que aconteceu na sua vida? Tive o meu casamento, né? Meu esposo voltou para casa. A minha saúde ela foi restaurada, me libertei da depressão, da ansiedade. A minha loja começou a andar, né, novamente, mas agora melhor, porque eu tinha instrução, né, do altar. Deus foi restituindo tudo, né? Na minha casa, ele restituiu os nossos carros, a gente tinha vendido, né? Voltamos a ter 2 carros, um para o meu esposo, um para mim. As bicicletas nós conquistamos, né? De volta, melhor ainda. A gente foi restituindo, reformamos a casa, mobiliamos, né? Trocamos os móveis. Na minha loja, a gente está trocando os móveis da loja, a gente cresceu. Então, o pacto, a aliança com Deus, ele tem realmente, eu sendo fiel ao Senhor, o Senhor tem sido fiel na sua palavra também para comigo. O que hoje é mais importante para você? Quando o Senhor atendeu ao meu clamor e me deu a sua alegria completa, que é o Espírito Santo de Deus, hoje eu entendi que se eu perdesse meu casamento, o meu trabalho, tudo que ele restituiu, só em eu ter o Espírito Santo dentro de mim, me dando a certeza que o Senhor é comigo todos os dias da minha vida, esta é a minha maior riqueza. E é o Espírito Santo que me guia hoje, que me direciona, que me orienta, que me exorta, que me corrige, me ensina todas as coisas. Muito obrigada, Amanda. Parabéns por toda a superação. Eu que agradeço.
Se você vive uma situação impossível aos olhos humanos, estabeleça uma aliança com Deus e veja o poder sobrenatural agir na sua vida. Agora sim eu volto com o Senhor nos estúdios. Obrigado à nossa repórter, obrigado Amanda que testemunhou. Então, você também é convidado para estar conosco segunda-feira agora, 14 de julho, o clamor pelos injustiçados com a renovação da aliança, a aliança, o pacto com Deus. Estamos vivendo também a fé da fogueira santa da justiça. Você que quer a justiça de Deus, nós vamos levantar este clamor também nesta segunda-feira. 48 anos se passaram. Uma trajetória marcada por inúmeros desafios. Um templo da Igreja Universal foi alvo de vandalismo. Vitórias. Dias difíceis e de conquistas que jamais serão esquecidos. A recepção é impressionante. Graças a Deus. A Igreja Universal completa mais um ano de existência. Mais um ano de um trabalho que nasceu e permanece até hoje, alcançando milhões de vidas em todo o mundo, na missão de espalhar o reino de Deus. E diante de tantas coisas que já aconteceram até aqui, qual o segredo da Igreja Universal que você também pode aplicar em sua vida? É o que você descobrirá em uma reunião muito especial. Nesta quarta-feira, 9 de julho, feriado em São Paulo, no aniversário de 48 anos da Igreja Universal, pontualmente às 18h48, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em qualquer templo da Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Bem, fogueira santa da justiça é oportunidade para que você então tenha de Deus a justiça divina que não falha. Deus é perfeitamente justo. Vamos colocar no altar dele todas as injustiças, tá certo? Bem, eu quero lembrar que hoje, em quarta-feira, 9 de julho, a Igreja Universal do Reino de Deus comemora 48 anos de fundação. E nós teremos uma reunião muito especial logo mais, às 18h48, exatamente neste horário, em comemoração aos 48 anos da Igreja Universal. Você vai aprender o sucesso da Igreja Universal, aliás, o segredo do sucesso e como aplicar isso na sua vida. Nós aguardamos por você aqui na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310. Está aqui o Templo Maior, entrada e estacionamento gratuitos, e isso acontecerá também em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, tá bom? Para mais endereços, universal.org/localizar. Deus abençoe a todos e até lá. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós neste momento unimos a nossa fé com centenas, milhares de pessoas aflitas, desesperadas. E são essas, meu Pai, que nós queremos que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas para tocar, para abençoar, para libertar, meu Deus, de todos os males, trazendo saúde, trazendo, meu Deus, a libertação, aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, desesperados, meu Pai. É no casamento, é na vida profissional, chefes de famílias desempregados. Ah, meu Deus, olhai para o teu povo. Olhai, meu Deus, para aqueles que não têm a quem recorrer. É o que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Diga amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Estaremos sempre aqui em oração.